Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Padre Erivaldo Maria. Obrigado pela sua participação. Nos alegra o coração ao saber, por exemplo, que um jovem, praticamente aí um adolescente, me parou certo dia para agradecer por esse momento de fé e oração aqui em nosso canal. Algumas pessoas também que se deparam com a gente pelas estradas da vida e agradecem esse momento de evangelização. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela colaboração que vocês também dão ao nosso canal, quando deixam seu comentário, quando compartilha também com outras pessoas, com seus contatos, e outras vão nos dando um retorno. Muito obrigado a você que está inscrito também em nosso canal, você que também nos acompanha através de outras redes sociais. Muitas bênçãos em sua vida. Mais uma oportunidade que nós temos nesta segunda-feira, 19 de agosto, de partilhar com você a palavra de Deus, o Evangelho do dia, a partir do capítulo 19 de São Mateus, do versículo 16 a 22. E como é bom alimentar nossa alma, nosso espírito, com a palavra de Deus para fortalecer em nossa vida cristã, pois sem Deus nada somos, nada podemos. O versículo 16 do Evangelho de hoje diz o seguinte: Nisso, alguém se aproximou e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? São palavras de salvação do Evangelho de hoje para alimentar a nossa vida cristã. E você, tem pensado na sua salvação? Tem desejado também a salvação para outras pessoas? Você se preocupa com a vida eterna? Porque muitos vivem como se Deus não existisse. Santo Agostinho, inclusive, teve medo de que o próprio Senhor passasse por ele e ele não conseguisse enxergar. Isso pode acontecer também em nossa vida. Nós corremos um sério risco de perder a salvação. Nós devemos não ter medo de Deus, mas agir com temor. É um dom do Espírito Santo para não ofender a Deus, mas para obedecer, fazer a sua vontade. Um jovem rico, que certa ocasião se aproximou de Jesus, foi quem lhe perguntou o que deveria fazer para ter a vida eterna. Algumas pessoas hoje em dia poderiam me perguntar: Padre, como ganhar o céu? O que fazer de fato para ser salvo? Essas perguntas nós deveríamos fazer a nós próprios e avaliar a nossa vida. De fato, eu tenho correspondido com a minha fé ou é só de boca de dizer que acredito em Deus? Qual tem sido minha atitude? Em relação, por exemplo, a esse jovem rico, Jesus, se deparando com esta questão, lhe disse que, se queria merecer a vida eterna, deveria cumprir a lei. O moço retrucou, dizendo que cumpria todos os mandamentos. Veja só. Em outras palavras, é alguém fiel à palavra de Deus, que ama a Deus, que de fato não peca contra a castidade, que honra seus pais, que participa fielmente ali do dia sagrado no final de semana e assim por diante, dos 10 mandamentos. Então Jesus lhe disse que lhe faltava somente vender seus bens, dá-los aos pobres e segui-lo, ou seja, renunciar, deixar os bens materiais deste mundo. Não que seja necessário. Eu, por exemplo, no meu chamado específico como padre, é um caso. Você, como casado, casada, consagrado, enfim, cada um no seu estado de vida sabe o que precisou renunciar. Então, é preciso despojar-se. Diante disso, o jovem
por ser muito rico, entristeceu-se e foi embora. Ele cumpria a lei de Deus, mas Jesus pediu para renunciar, como aconteceu, por exemplo, São Francisco de Assis. O pai comerciante, abastado, tendo condições, esperava inclusive que o filho também fosse um bom comerciante, assim por diante, mas ele decidiu pela vida mendicante e renunciou aos bens materiais, à própria roupa do corpo, enfim, o que o pai tinha concedido a ele, para seguir a sua vocação, ainda sem entender de fato o chamado de Deus. E assim surgiu depois o que nós temos hoje, os franciscanos, por exemplo. Amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes que nos acompanham através de nossas redes sociais. Na verdade, ninguém pode salvar-se a si mesmo, porque não há quem faça o bem e nunca peque. Leia Eclesiásticos 7:20. Jesus, com todo o amor do mundo, quis demonstrá-lo ao jovem que julgava cumprir a lei. Se ele de fato amava a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, ele faria o que Cristo lhe disse. Contudo, na verdade, ninguém de nós conseguiu e nem consegue. Digamos que foi um teste que Jesus fez para, de fato, provar se ele cumpria verdadeiramente a lei. Ele falou de boca: eu cumpro a lei, eu obedeço já os mandamentos, não é? Eis porque Deus enviou ao mundo o seu Filho Jesus. Ele nasceu da Virgem Maria para nos salvar. O apóstolo João deixou isto registrado em seu evangelho quando escreveu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que está escrito em João 3,16. Infelizmente, fora do cristianismo não existe o ensino da salvação por graça divina, mediante a fé em Jesus. Eis porque precisamos continuar orando pelos missionários que estão anunciando o Evangelho de Cristo, até mesmo no estrangeiro, nos países da África e da Ásia. A Nicarágua, por exemplo, onde está acontecendo ultimamente perseguições à própria igreja, onde muitos ainda perseguem a fé cristã. E que nós aqui no Brasil proclamemos que não há salvação em nenhum outro, que abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui está em Atos 4, versículo 12. É um dom de Deus a salvação. Diz São Paulo, 1 Timóteo 2, que a vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Embora saibamos que nem todos se salvarão, porque Jesus previu, disse, que são poucos os que passam pela porta estreita, porque muitos não querem se converter, não querem de fato abraçar a cruz, viver uma vida de renúncia e de sacrifício para, de fato, participar da glória com o Senhor. Por isso Jesus diz: só os violentos entrarão no reino dos céus. É preciso, enquanto estamos vivos, fazer violência. Violência contra si mesmo, contra a nossa vontade, para fazer a vontade de Deus. Muitos ainda, de fato, estão fechados na escuridão, no pecado, e precisamos rezar pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo. E nós, uma vez conquistados pelo Senhor, sermos testemunhas. Essa é a nossa intenção, por exemplo, aqui em nosso canal, através da meditação com a Palavra de Deus. Ajudar um pouco e, de algum modo, transmitindo a fé por meio das redes sociais. Rezemos por todos nossos familiares, amigos, conhecidos, os estrangeiros, estranhos que a gente não conhece, para que se convertam, para que de fato possa aderir. Ter um coração sincero para
buscar cumprir a vontade de Deus, que não é fácil ser cristão, renunciar por causa dele. Mas é a proposta de Jesus para que tenhamos vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus quer o melhor para nós. Nós somos cidadãos do céu, mas precisamos nos empenhar. De fato, renunciar ao pecado mortal, às insídias do maligno. As propostas do mundo são inimigos da alma. O mundo, o demônio e nós mesmos. Uma luta diária. De fato, sem Jesus não conseguiremos. Daí a importância de uma vida sacramental, de buscar o sacramento da reconciliação, se confessar com o sacerdote, participar da Santa Missa, praticar boas obras, rezar o Santo Terço como pede Nossa Senhora, o Terço Mariano, com Pai Nosso, Ave Maria, os mistérios, buscar ser honesto, portanto, se esforçar para ser de Deus, para ir se preparando, purificando as nossas más inclinações. Que Deus nos ajude, por intercessão de Nossa Senhora, dos anjos e santos, neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, obrigado a você que tem participado conosco e até outra oportunidade, se Deus quiser. Salve Maria!